Bom dia a todos os amigos do Centro Espírita Lar São João Batista. Muito honrado com o convite que me foi feito para participar desse nosso encontro amanhã de domingo. Gostaria de saudar inicialmente os trabalhadores, os dirigentes, os frequentadores do Lar São João Batista. Também gostaria de saudar a todos que nos assistem, aqueles que vão nos assistir depois, numa outra oportunidade, né? É com muita alegria que nós estamos aqui para, mais uma vez, trazer uma pequena reflexão a respeito de temas do Evangelho segundo o Espiritismo, de temas do Evangelho do Cristo, na certeza de que esses temas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento moral, espiritual. É claro que ainda no formato virtual, isso, de certa forma, não é? Tem um certo impacto, porque, embora nós alcancemos muitas pessoas a um só tempo, pessoas que às vezes não têm condições de ir à casa espírita por qualquer razão, né? Embora isso seja uma realidade, mas nós já estamos com saudade das nossas doutrinárias presenciais, aquelas onde nós abraçávamos os amigos, e nós esperamos que em breve, né, esses encontros ou esses reencontros, eles retornem para que as expansões de amorosidade, de amizade, de fraternidade se deem numa situação um pouco diferente dessa. Mas, enquanto isso não acontece, seguimos nós aqui nas nossas palestras virtuais, cada um realizando a seu modo, cada casa realizando da maneira como pode realizar, para que o trabalho de divulgação da doutrina espírita não pare, que acho que isso é o mais importante. O trabalho de divulgação não pode parar. E, neste momento, nós pedimos a Jesus, o nosso mestre, guia, modelo de todas as horas, de todos os tempos, né, para que nos proteja, para que abençoe cada um dos nossos lares, onde quer que nós estejamos, em qualquer tempo, nós sejamos alcançados por essas bênçãos do Cristo, que é o nosso irmão e companheiro incondicional, e dos bons espíritos que sempre nos acompanham, sempre estão conosco, os nossos protetores, os nossos amigos espirituais. Então, é sempre o nosso pedido para que tudo transcorra num clima de muita paz, muita serenidade, e que nós possamos, de fato, trazer a mensagem do Cristo de uma forma bem leve, bem tranquila, a fim de que todos os corações e mentes estejam receptivos a essa mensagem e possam alcançá-la com muita tranquilidade, sem muito esforço. Este é o nosso propósito nesta manhã, para falar sobre uma fé que se sustenta na razão, uma fé que eu achei o tema muito bonito, uma fé que se sustenta na razão. Como é que é isso? Como é que essa fé pode se basear na razão? Como é que a fé se baseia na razão, uma vez que durante muitas épocas da humanidade, fé e razão eram inconciliáveis, não se podia admitir. Onde uma entrava, a outra saía. Fé e razão, portanto, não podiam conviver juntas, já que a fé era simplesmente a fé religiosa, né? Era baseada quase sempre em superstições, quase sempre em crenças, em fanatismo. O seu campo de atuação era algo que estava, né, fora do raciocínio, do racional, da compreensão a partir da percepção das coisas do mundo. Era algo que eu tinha ou eu não tinha por uma simples convicção pessoal, mas nada que estivesse ancorado, amparado, né, por exemplo, nas leis da natureza, nas leis naturais, ou em leis divinas, por exemplo. Não.
Era, às vezes, algo que nos era imposto, a fé é imposta muitas vezes, né? Então, dado a tudo isso, a fé, ela para uma corrente, era inconciliável, não havia possibilidade de conciliação com a razão, porque a razão tinha outro campo de atuação, que era o da lógica, o da precisão, da matemática, o da observação, né, criteriosa dos fatos, no campo dos sentidos, no campo sensorial, é aquilo que eu posso ver. A razão me indica que é aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso, de alguma maneira, sentir, perceber, né, e, ao perceber, fazer análises, né, decompor, fazer análises, perceber. Tudo isso parte do trabalho, né, de racionalizar os fatos que estão diante de nós. Daí porque, né, fé e razão eram para a humanidade, naquele momento, inconciliáveis. Veja que explicar Deus por meio da razão era impossível à época. Por meio da razão, como é que você explica a existência de algo que não foi criado, por exemplo, né? Algo que não foi criado é Deus. Então, como é que você explica isso por meio da razão? Porque a gente sempre parte da ideia de que tudo foi criado. E como é que eu posso explicar um Deus incriado por meio da razão? Só a fé. Só a fé para admitir a existência de um Deus que não tenha sido criado. Então, esse é o dilema que vai, digamos, acompanhando a história da humanidade durante muitos anos, durante muitos séculos. E isso não se dá, evidentemente, que não se dá à toa, né? A gente tem uma filosofia clássica, uma filosofia antiga, que já começa a trazer algum tipo de compreensão para nós a esse respeito, figuras como Sócrates, como Platão, que é o discípulo de Sócrates, como Aristóteles, por exemplo, que também vem depois de Platão. Eles vão defender certas ideias que, para a época, são absolutamente inovadoras. E até hoje nós ainda estudamos esses filósofos. Eles vão ser estudados, reestudados muitas vezes. Eles também vão falar sobre razão, sobre racionalidade, sobre fé. Mas aí a gente vai perceber, né, a presença na Terra daquele que é o governador espiritual do nosso planeta. A gente vai, então, vai se deparar com uma doutrina que, embora não seja, digamos, estranha, porque muitos precursores do Cristo já haviam trazido algumas de suas ideias, o Cristo vai refiná-las, ele vai dar a essas ideias que muitos, Confúcio, por exemplo, né, o próprio Buda já haviam trazido de maneira esparsa essas ideias. Jesus vai refiná-las, né, no momento em que a corrupção, no momento em que a ignomínia, no momento em que a sociedade está abalada nos seus costumes, principalmente nos seus costumes, Jesus vai trazer à Terra ideias muito refinadas e muito avançadas para a sua época. Mas não é só isso. Jesus vai promover, para chamar a atenção, principalmente, ele vai promover muitas curas espirituais e curas também físicas. E ao promover essas curas e chamar a atenção, ele vai revelar um elemento que, naquele instante, talvez não tenhamos dado a devida importância, mas que no decorrer dos tempos a gente vai perceber que aquele elemento a que Jesus se referia quase sempre depois das suas curas é o elemento fundamental, é o elemento primordial, que é a fé.
ao curar aquelas pessoas, quase sempre Jesus dizia a elas que a fé delas é que as havia salvado. Ou seja, ele trazia esse elemento da fé para estabelecer ali uma condição fundamental para a cura, seja ela de natureza física, seja ela de natureza espiritual, que era a fé. Vá, a tua fé te salvou. Porque aquelas pessoas que eram curadas, todas elas não haviam sido curadas porque Jesus as procurara, elas haviam procurado de alguma maneira, elas tinham feito um movimento na direção do Cristo, elas tinham procurado, de alguma forma, entrar em contato com aquele a quem elas julgavam o Salvador, aquele capaz de curá-las das enfermidades, sejam físicas, sejam morais. Mas quando Jesus promovia a cura, mas interessante é que ele quase sempre dizia àquelas pessoas: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai, não peques mais, a tua fé te curou. Dando já a entender que a fé era esse elemento primordial, substancial da cura das enfermidades físicas e morais do ser humano. Mas é claro que isso passa despercebido, por quê? Porque as curas vão ser tomadas à conta de milagres. Os milagres. Milagres são maravilhas, são fatos sobrenaturais, são fatos que contrariam a lógica, contrariam a razão, contrariam as leis. E, mais uma vez, aí, né, os descrentes, aqueles que não se vinculam aos atos de fé, mas aos atos de razão, eles vão dizer: não é possível que essas curas tenham ocorrido, e daí muitos negarem, inclusive, a existência do Cristo, quando todos os fatos históricos comprovam a sua presença entre nós. Muitos vão dizer que é impossível que essas curas tenham sido promovidas desta forma, porque todas elas contrariam a boa lógica, a razão, as leis, e não é possível derrogar simplesmente as leis por vontade. Eu quero e isso vai se fazer. Eu quero e essa lei vai ser derrogada. Isso não é possível. E é claro, não é possível mesmo. Então, estão certos os racionais, aqueles que pensam somente com a razão, aqueles que defendem, né, apenas o uso da razão como forma de perceber o mundo à nossa volta. Mas e aqueles que também defendem a importância da fé e esse elemento fundamental para a promoção, inclusive, da nossa própria transformação, dessa cura interior? Para a cura exterior, até existem os remédios todos que a medicina hoje nos oferece, mas essa cura das enfermidades interiores, como é que nós fazemos? Como é que nós curamos com os remédios na medicina? Não curamos. Então, é preciso termos fé nesse sentido para que essas enfermidades sejam curadas. Vejam só, mais uma vez, nós estamos diante desse dilema fé ou razão. É possível conciliar, né, esses dois pensamentos, essas duas instâncias? É possível que eles se unam? Santo Agostinho, por exemplo, um dos mais importantes filósofos da Igreja, dizia que não. Lá no século IV, ele dizia que não. Ele dizia que não é possível, e ele traz de volta um fundamento da doutrina paulina, segundo o qual o justo viverá pela fé. Como o justo viverá pela fé, a justificação, quer dizer, a absolvição por parte de Deus, não vem das nossas ações, da nossa conduta, do nosso comportamento. Não advém. Deus não nos absolve pelo aquilo que fizemos de bom, ou nos condena por aquilo que fizemos de mal.
Deus vai nos julgar pelo tamanho da nossa fé. Por isso, o justo viverá pela fé. Se eu tenho fé, ainda que eu pratique o mal, é possível que eu seja absolvido, porque a fé é mais importante do que a obra. Mas 9 séculos depois, 8 séculos depois, vem São Tomás de Aquino e cria e funda uma escola filosófica exatamente dizendo o contrário. Ele vai contrariar as ideias de Santo Agostinho. Vamos lembrar que Santo Agostinho é um dos colaboradores mais diretos na fundação da doutrina espírita. E Santo Tomás ele vai contrariar essas ideias de Agostinho e vai dizer que, sim, fé e razão, né, podem, sim, dialogar. Essa razão filosófica, segundo São Tomás, pode dialogar com a fé religiosa. Claro que sim, segundo ele, porque é possível compreender Deus a partir da compreensão das suas leis, da lei natural, da observação dos fatos, da racionalidade. É possível compreender esse Deus como esse motor, né, por meio do qual o universo se movimenta. Ótimo, ótimo. Parece que está tudo resolvido com São Tomás, com Santo Tomás de Aquino, mas não está, porque nós estamos falando aí do século XIII e a partir do século XVI, XVII e fundamentalmente no século XVIII, quer dizer, um século antes do surgimento do Espiritismo, a ciência, esta sim, vai dizer não, né? Mesmo a razão filosófica não se concilia e muito menos a razão científica. Não é possível conciliar uma razão científica centrada nos fatos, nos fenômenos físicos, com a fé religiosa. A fé religiosa é para os religiosos, é para os ingênuos, é para os ignorantes, enquanto que a razão científica é para os homens de um saber, né, mais desenvolvido, de uma inteligência mais desenvolvida, porque não pode, evidentemente, os homens de inteligência mais desenvolvida não podem, né, crer, né, nessas estupidezes, né, nessas crendices, nessas superstições, a coisa a existência de Deus, por exemplo. Mas que Deus é esse? Como é que esse Deus se manifesta? Onde é que ele pode ser encontrado? Qual é a sua forma? Isso é a razão perguntando qual é a sua forma, como é que ele criou todas essas coisas, né? A ideia da criação da Terra em 6 dias, para no 7º Deus descansar, isso não faz o menor sentido, porque já àquela altura os estudos arqueológicos mostravam exatamente o contrário, os estudos geológicos mostravam uma Terra não com 6.000 anos, mas com mais de 1 milhão de anos. Então, não era possível aí conciliar razão com esse tipo de fé religiosa. O mito de Adão, a possibilidade de um casal, né, em 6.000 anos, sofrendo muitos reveses, a Terra passando por muitas catástrofes e muitos acidentes geológicos e terremotos e maremotos, etc. Não, né? Então, onde a parte da população também era dizimada, depois tinha que repovoar essa terra, não era possível que em tão pouco tempo a terra fosse totalmente povoada como estava naquele momento. Isso era matematicamente era impossível, a Terra tinha que ser muito mais velha do que diziam as escrituras sagradas. Então, nesse sentido, mais uma vez, a fé religiosa
não se conciliava com a razão científica, que estava provando o contrário, muito o contrário, na verdade, não era pouco, era muito o contrário. Não é? Uma terra de 6.000 anos, como diz a Bíblia, e a própria doutrina faz uma alusão a isso em A Gênese, a própria doutrina espírita, né, faz um estudo sobre isso, sobre essa impossibilidade, enquanto que a ciência está dizendo que a Terra é muito, muito mais velha. Hoje já se demonstra, por meio, inclusive, de equipamentos mais sofisticados, que, de fato, a Terra é muito, mas muito mais velha. Ora, então, como conciliar, né, fé e razão dentro desses dois campos do conhecimento, quando eles apresentam conclusões diametralmente opostas, fundamentos completamente distintos uns dos outros? Allan Kardec, na metade do século XIX, a partir de 1854 até 1869, quando ele desencarna, nesse período, mais precisamente, vamos dizer, de 1855 até 1869, quando ele começa, de fato, em 55, a escrever, né, a doutrina espírita, para lançar a pedra fundamental em 1857, com o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, tendo recebido a missão do mundo espiritual de trazer à Terra o conhecimento espírita, ele vai tentar demonstrar a possibilidade de conciliar fé e razão. Essa é a tarefa fenomenal de Allan Kardec, trazer ao mundo uma fé sustentada na razão. Como é que é isso, uma fé sustentada na razão? O que até ali parecia, de fato, inconciliável, porque mesmo em Santo Tomás de Aquino, há elementos que são discutíveis, que são questionáveis acerca da sua doutrina, embora seja uma doutrina magistral, principalmente considerando a época em que ela veio ao mundo. Ainda estávamos diante de uma religião tradicional, hegemônica, que dominava, né, todo o centro cultural da humanidade. Então, era muito difícil se trazer uma ideia inovadora naquele momento, principalmente quando essa ideia podia divergir, podia colidir com os dogmas da igreja. Então, era sempre muito difícil. Mas Santo Tomás consegue fazer isso de maneira magistral, mas mesmo assim, com o avanço da ciência, das descobertas científicas, principalmente a partir do século XVI, de 1500, com as grandes navegações, com a física newtoniana e tantos outros, com o Copérnico, depois com Galileu, e as coisas vão mudando completamente e num espaço de tempo muito curto, preparando a humanidade para o advento do Espiritismo, que surge em 1857, que é onde Allan Kardec vai tentar demonstrar de maneira insofismável a possibilidade de conciliação, de reintegração da fé com a ciência, com a razão. Né? Ele vai dizer, nos seus escritos, da necessidade da aliança da fé e da ciência da fé e da razão. É preciso que esses dois saberes se alinhem, assim como o saber filosófico, para que esse conjunto seja um conjunto completo, seja um bloco monolítico que não permita qualquer tipo de infiltração, de abalo, vamos dizer assim, porque eles constituem um bloco monolítico do saber. Então, não é para que eles estejam separados, eles precisam estar juntos. Por quê? Porque esses saberes se integram entre si. Esses três saberes, esses três campos do saber, eles se integram entre si. Então, a gente vai encontrar na doutrina espírita essa fé que
se sustenta na razão. E Allan Kardec vai dizer uma coisa que eu acho que é fundamental para a compreensão desse tema. Porque estando Deus, tá? Isso é muito importante, nós percebamos. Estando Deus na base, Deus é o fundamento, né, de todas as coisas, porque é a causa primária de todas as coisas, ele é o fundamento. Sem ele, nada, absolutamente nada existiria. Ora, se ele está na base, compreender minimamente Deus é fundamental para uma fé racional. E é exatamente aí onde Allan Kardec vai trabalhar de forma muito intensa, a fim de fazer com que a nossa consciência esteja dilatada a ponto de compreender racionalmente a existência de Deus. Ainda que nós não o vejamos, ainda que nós não o toquemos, ainda que nós não saibamos se ele está ali ou aqui, quer dizer, num ponto qualquer, como as religiões sempre procuraram colocar para nós, se ele estivesse sentado em um lugar inacessível aos nossos olhos, mas de lá olhando para todos nós, o Espiritismo, né, através do ensino dos espíritos e da codificação de Allan Kardec, vai nos trazer essa nova ideia de que Deus está em tudo, portanto, ele não está em um único lugar, ele está em tudo, porque o seu pensamento permeia o universo como um todo, daí porque ele se faz sentir em todos os lugares, em todos os momentos. Basta que eu pense nele e o meu pensamento se conecta com o pensamento divino, porque o pensamento divino está em todo o lugar. Allan Kardec vai trazer a ideia de que, para que a minha fé seja robusta, eu preciso compreender. Esse é um elemento fundamental, a compreensão das leis divinas. Quanto mais eu compreendo as leis divinas, mais eu sou capaz de compreender a Deus. Quanto mais eu compreendo Deus, mais eu sou capaz de compreender a minha própria existência. Isto é fundamental, porque essas coisas elas não estão dissociadas, como dirá Leon Denis mais tarde, em 2 ou 3 de suas obras, né? O problema do ser, do destino, o depois da morte, ele vai trazer essas ideias de que nós somos inseparáveis de Deus, nós não somos uma coisa e Deus outra. Talvez aí valha a pena lembrar aquela frase de Jesus, dizendo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um porque eu já compreendo o pensamento divino, porque eu já compreendo as leis, porque eu já sou elevado o bastante para perceber em tudo a manifestação do amor de Deus. Pode ser isso, mas também pode ser no sentido de eu e o Deus somos um, no sentido de que tudo está interconectado, tudo está ligado, o meu pensamento está ligado ao pensamento divino, na medida em que eu posso senti-lo agora mesmo, onde eu estou, a qualquer momento, independente do tempo e do espaço. Eu posso estar confinado e ainda assim, porque não há fronteiras, não há barreiras, eu posso sentir o pensamento divino, ainda que eu esteja confinado, ainda que eu esteja dormindo, ainda que eu esteja no momento da morte. Ainda aí eu posso perceber a presença de Deus na minha vida pelo seu pensamento, que não nos abandona nunca, porque ele preenche todos os espaços. Então, quando os espíritos propõem amar a Deus, mas amar sabendo por que amar, acho que esta é talvez a frase que melhor se aplique a
ao propósito dessa nossa exposição, né? A fé que se sustenta na razão. Porque quando eu amo verdadeiramente a Deus, sabendo porque estou amando, e veja que não é um amor qualquer, não é um amor à base de troca, não é esse amor que nós estamos acostumados a empregar na Terra, aquele amor na acepção vulgar do termo, como diria o Espírito Lázaro. Não, não é esse tipo de amor que nós estamos falando. É um amor que vai acima, está acima de todos os outros, o amor a Deus. E por que este amor precisa estar acima de todos os outros? Porque todo o sofrimento humano, as dores humanas, as aflições, durante muito tempo foram atribuídos a Deus, à vontade de Deus. E depois que Deus foi absolutamente questionado pela ciência, nós passamos, inclusive, a desacreditar na sua existência e no seu amor por nós. Porque a ciência disse, não é possível que esse Deus de amor ele possa infligir ao homem tanto sofrimento, tanta dor. Ora, nós estávamos vivendo num mundo, vamos imaginar, 1800, no mundo onde riqueza e pobreza eram muito mais distantes do que são agora. Se agora nós ainda lidamos com esse problema das desigualdades sociais, então pense no século XVIII como isso não estava aprofundado, porque as pessoas que não tinham nenhum tipo de posse, elas eram destituídas de tudo, elas não tinham acesso a nada, nem à educação, nem à saúde, nem à segurança, absolutamente nada, elas eram párias da sociedade. Então, é nesse momento que surge essa ideia de um Deus que ama a todos nós indistintamente. E como é que nós vamos conceber esse Deus que nos ama indistintamente se uns nascem ricos e outros pobres? Se a uns é dado a oportunidade de viver bem, e no conforto, na opulência, e a outros é negada essa oportunidade, ao contrário, é aplicado a eles o castigo, a punição, porque é assim ou pelo menos era assim, encarada essa vida de precariedade, essa vida de miséria, como um castigo, como uma punição divina, fruto da sua vontade exclusiva. Mas como? Como é que pode se conceber a ideia de um Deus de amor ao lado de tanta miséria, de tanto sofrimento, simplesmente porque Deus quis que fosse assim? E aí estava a grande dificuldade. E essa dificuldade só foi resolvida pelo Espiritismo a partir da lei das reencarnações e da compreensão de que nós somos os artífices do nosso próprio destino. E vamos encontrar esse Deus de amor, não no sofrimento e na dor, mas nas oportunidades que ele nos concede todos os dias de recuperação moral, de reeducação do espírito. Aí está a grande chave da questão é essa, a reencarnação. Por isso, Lázaro, na mensagem que está íncita, que está lá inserida em O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Lei do Amor, ele vai dizer que há duas palavras do alfabeto divino que são fundamentais para a nossa compreensão. A primeira é o amor, diz ele, e a segunda é a reencarnação, que levanta a tampa dos túmulos vazios para mostrar que ali não há nada a não ser despojos, porque o espírito já está liberto e há muito já fora daquele lugar, já na busca do seu crescimento espiritual, do seu crescimento moral, de preparar a sua próxima encarnação para dar prosseguimento a essa jornada evolutiva. Ora,
Esta é a mensagem da esperança que o Espiritismo nos traz. Essa é a mensagem que, de fato, concilia fé e razão. Torna a fé racional, dentro daquele princípio estabelecido de que a fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade, não apenas em uma época específica, mas em todas as épocas. Significa dizer, qualquer que seja o desafio que nós estamos enfrentando, qualquer que seja a dificuldade que nós estamos enfrentando, qualquer que seja a dor e o sofrimento que estejamos enfrentando, ela tem uma explicação racional. Nós temos que encontrar essa explicação racional. Por isso, Leon Denis escreve O Problema do Ser e do Destino, mais tarde, título que foi mais tarde, não é? Um pouco ampliado. E aí se tornou O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando Leon Denis vai explicar de maneira muito clara, numa linguagem que, apesar de ser uma linguagem mais clássica, de Leon Denis, é uma linguagem bastante simples até, para explicar que a dor é uma contribuição ao nosso crescimento. E a dor, ela, é claro que ela vai ocorrer por contingências da nossa própria natureza humana, dessa natureza biológica. Nós somos, enquanto espíritos encarnados, nós somos homens. E como nós somos homens, nós estamos como espíritos revestindo um corpo que é material, e a matéria sofre essas alterações, essas vicissitudes. O próprio Leon Denis vai explicar isso em Depois da Morte. Vai dizer, então, por isso nós estamos sujeitos mesmo à dor como experiência, mas ao sofrimento, sobretudo sofrimento de natureza moral, não. Esse vem por escolha. Nós escolhemos. Nós é que escolhemos, né, essa vida, muitas vezes de sofrimento, ora para provar, né? Então, a escolha das provas que nós fazemos, ora para provar que nós já superamos aquela dificuldade, mas também vem ora como expiação, como resultado, como consequência de ações do passado. Mostrando que dor e sofrimento, muitas vezes, são uma contribuição da própria lei para o nosso crescimento, a fim de que nós possamos retificar os nossos erros do passado, né, e a fim de que nós possamos fortalecer o nosso espírito para o futuro. Provas e expiações servem exatamente para isso. E é exatamente por isso que nós, com o Espiritismo, dilatamos a nossa compreensão do amor de Deus por nós. Porque antes do Espiritismo, a ideia que nós tínhamos era de que se errássemos, e errássemos feio, se errássemos, né, de maneira muito contrária às leis de Deus, de maneira muito acentuada, não era um errinho qualquer, mas um erro grave, nós seguramente seríamos julgados e levados ao fogo do inferno, sem qualquer possibilidade de remissão, sem qualquer possibilidade de perdão. Então, era irremissível, era imperdoável. Nem o próprio Deus, que é Senhor de todas as coisas, nos perdoava, ou seja, nós estávamos condenados ao suplício eterno. Isso era muito difícil. Então, o temor vivia rondando as nossas mentes. Nós vivíamos. Para fugir dele, então, eu não acredito, nós dizíamos, então, nós negávamos. Para fugir desse temor, ou eu vivo com o temor, ou eu nego. Para fugir do temor, nós negávamos. Não, isso não é possível. E aí nós íamos
e nos jogávamos no mundo, fazíamos o que queríamos fazer. Olha, se é para ir para o inferno, então deixa eu errar logo de vez. Ou então dizíamos, não, o inferno não existe. Eu vou provar para vocês que não existe depois que eu morrer. Por enquanto, deixem-me fazer todas as coisas que eu quero fazer, certas ou erradas. Veja que um pensamento e outro, completamente equivocados, né? E o Espiritismo vem para dizer, há sim um inferno e o céu, mas não são lugares geográficos, são estados de espírito, onde nós vivemos de acordo com a nossa consciência, e a nossa consciência é que nos leva para esse lugar que denominamos céu ou que denominamos inferno, de acordo com a nossa conduta, de acordo com o nosso comportamento. Essa é a fé que nós devemos desenvolver. Essa é a fé que se sustenta numa razão, porque explica com naturalidade e com lógica os fatos antes inexplicáveis. Essa é a fé, inclusive, que, segundo está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós temos aqui como livro de estudo diário, para que a gente possa, de fato, mergulhar nessa atmosfera, nesse ambiente que o Cristo vem implantando na Terra desde a sua fundação, a sua criação, quando ele vem junto com as legiões, com os espíritos superiores, trabalhando pela organização planetária. Então, a gente deixa sempre o Evangelho aqui do lado como esse livro, não só de cabeceira, mas de estudo diário, e a gente vai perceber nele muitas lições a respeito da fé, mas tem uma especialmente que eu gosto muito, né, que fala da fé como mãe da caridade e como mãe da esperança. A fé mãe da esperança e a fé mãe da caridade. E é exatamente neste capítulo, nesta passagem, que o Espírito vai dizer: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que credes. Não porque um sacerdote me impôs, não porque um palestrante me impôs como uma verdade, não porque os espíritos vieram e disseram, né, isto é assim ou isto é de outra forma. Não, não. Mas porque a nossa inteligência foi capaz de compreender, de analisar, de revelar ao próprio Espírito, né, a existência da divindade e de todas as suas leis, que fazem toda a nossa vida ter um sentido, porque fora delas, evidentemente, que não há nenhum sentido. Então, eu ia dizendo, eu gosto muito desse texto que fala da fé como mãe da esperança e da caridade. Porque também, sem a fé sustentada na razão, que esperança nós teríamos? Né? O futuro seria uma vacuidade, seria uma ideia muito imprecisa, muito vaga. Agora não. A razão me diz, para além da morte, existe vida. A razão me diz que Deus não poderia ter criado seres para uma existência tão curta. A razão me diz que a minha existência não pode ter criado a si mesma. Uma força superior foi capaz de criar essa minha existência espiritual. Eu não poderia ter criado a mim mesmo. É essa razão que me diz essas coisas. A razão me diz que eu devo ser bom. A razão me diz que a bondade manifestada pelo homem vem ao seu próprio encontro depois. Porque o bem que nós distribuímos, dizia Chico Xavier, é o nosso advogado em qualquer parte. O bem que nós fazemos é o nosso defensor, é o nosso advogado diante de Deus em qualquer parte. Então, não temos o que temer quando fazemos o bem. Esta é a fé inabalável proposta pelo Espiritismo. Esta é a fé, sem a qual a caridade,
que é a manifestação concreta do amor, também não teria sentido. Sem essa fé inabalável, por que amar o próximo? Por que amar quem me odeia? Vocês já imaginaram como é possível amar quem nos odeia? Amar não é, nesse sentido, ter com essa pessoa os mesmos rasgos de consideração, de amizade, de carinho que nós temos por quem nos ama, mas é não pretender a vingança em relação a eles. Não é nesse sentido, amar, não querer o mal e até fazer o bem quando for possível. Como isso se dá sem uma fé racional? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, até para fazer a caridade é necessária essa fé inabalável na presença de Deus nas nossas vidas, mas não como um ser incompreensível, mas ao contrário, a presença de Deus como aquele pai amoroso, aquele pai zeloso, aquele pai que não abandona o seu filho em nenhuma circunstância, lembrando da parábola do filho pródigo, quando o pai, na janela, todos os dias está à espera daquele filho que o abandonou. Também conosco acontece isso. Nós, muitas vezes, abandonamos a casa do Pai, né, por incompreensão, mas depois, uma vez que nós caímos em nós, a consciência acusa o erro que nós cometemos e percebemos que é preciso fazer o caminho de volta, lá vamos nós, fazendo o caminho de volta para a casa do Pai, e o Pai nos aguardando de braços abertos. Esse é o Pai que o Espiritismo nos apresenta, aquele que nunca nos abandona, e aquele que sem a fé é impossível compreendermos. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Cristo nos encha de alegria, nos encha de esperança, mas que, sobretudo, essa confiança inabalável em Deus, né? Não aquele Deus de outrora, mas esse Deus compassivo, misericordioso, esse Deus que nos ama, esse Deus que é amor na palavra sintética e, ao mesmo tempo, universal de João o Evangelista, que é também um dos espíritos que assinam a doutrina espírita, nós vamos encontrar nesta síntese Deus é amor, toda a base para a nossa confiança absoluta e restrita em Deus, porque Ele nos ama indistintamente. O que quer que façamos, onde quer que nós estejamos, Ele não nos abandona. E para provar esse seu amor por nós, para provar que Ele jamais nos abandona, Ele colocou ao nosso lado um Espírito que nos acompanha e que zela por nós em todos os momentos, que é o nosso Espírito protetor. Sempre que nós nos sentirmos enfraquecidos, desalentados, angustiados, busquemos a proteção do nosso Espírito guia, do nosso Espírito protetor, e ele estará sempre ao nosso lado, falando em nome de Deus para restabelecer a nossa coragem, a nossa força e a nossa confiança. Um grande abraço, um caloroso abraço, um fraterno abraço a todos, rogando uma boa semana, uma semana de muita paz, de muito trabalho, uma semana muito profícua. Até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir, e eu creio que Ele haverá de permitir, quem sabe, presencialmente. Beijo no coração de todos e até a próxima.